desconectei tudo, eu nem vou mexer aqui. Vou deixar para o pessoal da TI mexer aqui. Tá bom. Vamos no celular, meu. Vamos sim. O importante é te atender bem, com muito carinho, com muito amor, tá bom? Oi? O importante é te atender bem, com muito carinho, com muito amor, tá bom? Tudo bem. Assim... Mais que o professor aqui, você ganhou um amigo aqui, tá? Então, fica à vontade, fala o que tá acontecendo e eu vou te ajudar. A intenção é te ajudar sempre. Sua ligação tá um pouco assim ruim, mas Tá. eu acho que dá sim. Fica à vontade. O que tá acontecendo? Desculpa, doutora, eu não entendi. O que tá acontecendo? Fala pra mim pra poder te ajudar. Então é assim. Tá. Vou fazer um resumo bem rápido ali, Tá só bom. para você entender, tá? Tá. E daí a gente vai pontuando ali. Combinado. Eu moro aqui nesse apartamento desde 1996. No primeiro momento, o meu irmão ele comprou esse apartamento. Na época ele tinha dinheiro, a situação financeira, digamos, ele tinha bastante dinheiro. Então, o valor desse apartamento para ele era irrisório. Em 96, ele comprou para mim, a minha filha, que eu havia separado. Eu vim para Curitiba e para minha irmã morar. Ele, ali no começo, ali, quando ele comprou, ele falou assim, Débora, após quitar, eu vou passar no nome de vocês esse apartamento, ou se não, eu vou fazer a escritura no nome da Fátima, que é da minha filha, que hoje em dia já é adulto, está casada, nem mora aqui em Curitiba mais, mora em Santa Catarina. Daí o que acontece? A minha irmã, em 2002, ela casou. Daí ela saiu aqui do apartamento e ficou só eu e minha filha aqui no apartamento. E continuamos morando. Só que nesse meio tempo, em 2002, eu casei novamente, porque minha filha do primeiro marido, ele faleceu, daí eu casei novamente, mas não civil, mas união estável, tem escritura pública em cartório, mas é tipo um contrato, uma escritura, mas é como união estável no cartório, não é no casamento, né, que é no civil. Só que no decorrer desse tempo, por conta dos negócios do meu irmão, ele foi preso em 2005, tá? Teve uma operação na época com o Sérgio Moro e tal, e ele entrou nessa operação que o Sérgio Moro fez, digamos, todos os sócios, eles, por lavagem de dinheiro, enfim, na época ele foi preso. E quando ele ficou preso em torno de uns 3 anos e pouco, dentro do regime fechado, semiaberto e aberto, esse inteirinho aí de 3 anos e pouquinho. Ele entrou em depressão nessa época. Ele entrou em depressão e eu fui curadora dele daí. Daí nós ajustamos o advogado, né, na época. Daí ela falou assim, Débora, como teu irmão está com depressão, para você administrar os bens dele, enfim, nós temos que entrar com processo de interdição. Entrou com processo de interdição. Na época eu não queria ser curadora, mas a minha mãe falou, você assume como curadora, mas se caso a gente reveza, ele mora um tempo comigo, ele fica um tempo em Curitiba fazendo tratamento, enfim. Eu fui nomeada como curadora dele. Eu fiquei curadora dele de 2008, que é o início ali, que nós entramos com o processo em 2008, mas a certidão, ela foi, a sentença, ou seja, ela foi homologada em 2010, certo? Que daí tem a sentença e daí tem transito em julgado, enfim, a certidão ali de interdição em 2010, certo? De 2008 ali até 2010 era curadora provisória, né? É curadora provisória e depois definitiva. Só que ele foi totalmente interditado totalmente, não foi parcialmente. E eu fiquei cuidando dos negócios dele e tal, os processos dele, eu que contratava advogado, eu que fazia todo o procedimento. Tudo que estava relacionado ali
com os bens dele, enfim, os processuais, enfim, eu que, digamos, era responsável por conta que eu era curadora na época. Eu fiquei até 2020. Em 2016, ele constituiu uma união estável com a atual mulher dele, que depois eles vieram a casar o ano passado, eles casaram, mas no civil, no casamento. Em 2016, isso. E ele ficou casado, depois teve um filho com ela, enfim, e terminou contraindo o regime de casamento agora o ano passado, ali para o final do ano passado, ali, 2023. Só que daí, depois que eu levantei a interdição dele, que eu entrei com o processo, ele pediu e tal, e a gente chegou num acordo, por conta que ele já estava com a capacidade mental restabelecida, eu pedi o levantamento de interdição em 2020, certo? 2020 teve interdição, o ano passado, 2022, 2023, foi também homologado ali a sentença e foi o juiz mandou ofício para o cartório, enfim, foi feito todo esse trâmite em julho, né, ali na metade do ano, mais ou menos do ano passado, que foi levantado ali e tem todo um processo, né, a partir de 2020 eu peço levantamento, mas tem todo ali o trâmite do processo. 2023 ali na metade, né, tem a sentença, daí como se diz, no cartório ali a interdição, feito, o juiz pede um ofício, feito uma averbação. Uma averbação, a verba, né? Isso, a verba para poder de fato dar eficácia, né? Você dá eficácia à decisão do juiz, é isso mesmo, a verba. Isso, a metade do ano foi feita a averbação ali da certidão ali de levantamento de interdição. Depois disso, daí no final do ano ali, daí resolveram constituir o regime de casamento de união estável para civil, né? E daí ele, nesse meio tempo, lá atrás, quando, né, comprou-se o apartamento, ele disse que quando quitasse, que faria a escritura no meu nome. Digamos, seria não uma cessão, mas digamos uma doação. Uma doação. Ele faria uma doação e faria a escritura. E bem no fim não foi feito, porque daí teve nesse meio do caminho também o primeiro casamento dele, a mulher entrou com uma ação, teve a ação litigiosa de separação deles, mas não foi dividida a partilha, porque naquela época estava se estendendo muito, daí saiu uma lei que poderia o juiz decretar ali a separação, mas os bens seriam divididos numa ação própria. Daí ela entrou com uma ação própria em 2012, só que não tivemos êxito. Eu fui, doutor, eu acho que vai acabar minha bateria. Tá reconectando aqui, eu acho que é a tua, né? Deu certo? Não, a minha bateria tá ok. Tá ok? A minha também. Acho que foi. Deixa eu ver, tá ok também. Então, o que aconteceu? Nós tivemos êxito, esse apartamento não entrou, porque quando ele comprou esse apartamento aqui para nós morarmos, ele já estava separado de fato dela, que é aqueles 2 anos de separação de fato. Então, o juiz, ela não teve, a partilha não entrou nesse apartamento, ela não teve êxito. Então, esse apartamento, nessa sentença, digamos, eu tive que representar ele como curadora, ela entrou com processo, eu entrei representando ele, constituí advogado e tive êxito na ação. Eu arrolei testemunha, arrolei as documentações nos autos, digamos, eles tinham feito um acordo extrajudicial, a advogada tinha feito, registrado lá em fórum, porque lá em interior, no fórum, eu consegui, daí cópias, anexei nos autos, enfim. A gente teve êxito na ação. Só que depois disso, que ele casou com essa esposa, com essa esposa dele atual,
ele quer que eu saia do apartamento. Ele mudou, né? Depois que ele casou, ele mudou a estratégia dele, esqueceu que você ajudou ele, né? Esqueceu do que foi combinado lá atrás, né? Isso, ele tinha um acordo comigo e depois ele mudou de ideia. Só que depois, nesse acordo que nós tivemos, eu falei, Jacques, tudo bem, mudou sua situação financeira, eu entendo, então vamos fazer um acordo verbal, a gente não fez nada documentado. Você vende o apartamento assim que eu levantar a interdição, a gente faz a escritura, porque esse apartamento não tem escritura, faz a escritura, né, a escritura pública do imóvel, e quem não faz a escritura não é dono, né? Tem esse ditado. Então a gente faz a escritura, vende e você me dá uma parte, eu falei para ele. Digamos assim, não precisa nem me dar a metade, me dá só um valor para me dar entrada no apartamento, que seja, eu pedi uns 100 e poucos mil, porque esse apartamento está avaliado agora, acho que mais ou menos em torno de uns 390. Eu avaliei um tempo atrás, estava 370. Mas deve dar uns 390 porque já foi vendido o imóvel aqui com esse valor, 390 mil, o mesmo tamanho desse apartamento aqui, que é 87 metros quadrados de área aqui interna de uso e área comum daí é 117, com garagem e tudo mais. E daí eu falei para ele falou, não, então eu vou vender isso antes de casar, eu vou vender e vou te dar então uma parte. Eu até arrumei imobiliária, comprador, na época ali que eu estava como curadora, ainda fiz contrato com a imobiliária para daí assim que levantar, vender, né, o imóvel, enfim. Mas aí ele mudou, falou que não vai me dar nada, que vai entrar com uma ação pedindo para mim desocupar o apartamento e ele entrou com uma... Eu orientei ele para entrar com uma ação adjudicação compulsória. Adjudicação compulsória. Por conta que, como faz muitos anos esse apartamento, é de 1995 e não foi feita escritura, é antigo, o jurídico lá da consultora estava no impasse para fazer essa escritura, enfim, para outorgar lá, né? Da outorga, assinatura, enfim. E daí eu falei assim, então entra com uma adjudicação compulsória, isso quando a gente estava tudo bem, lá atrás, na metade do ano lá de 2023. A amiga até orientou ele, né? Acabou orientando, faz a adjudicação compulsória para forçar eles transferirem, senão o juiz dá uma carta de adjudicação. Mandou bem. Um registro para a gente poder só que mudou tudo, mudou. Agora, essa adjudicação compulsória, eu até baixei os autos daqui, eu tenho em PDF. Se você quiser, eu posso enviar, daí eu já envio para você. Pode mandar depois, assim, você manda para mim. Para sua secretária ali, tá bom. Por WhatsApp, eu envio esse processo para você ver. Está bem no começo, para você analisar, ou seja, analisar o processo. Está bem no começo ali, porque ele entrou em agosto. Na época que ele propôs a ação de adjudicação compulsória, estava tudo bem entre vocês, né? Ele não tinha mudado de ideia, era um outro mundo, né? Não é isso? Isso, a gente estava bem, mas só que agora, como ele já entrou com a adjudicação compulsória, ele só está aguardando o juiz definir lá, e daí ele vai vender, ele falou assim que ia entrar com uma ação aqui para mim desocupar, né? Chegou nesse assunto, assim? Seja não uma possessória, porque a possessória ela é um procedimento muito demorado, ele entra com uma petitória, porque a minha filha é advogada, certo? A minha filha é advogada, só que a área dela é civil, ela não é expert. Mas ele só pode entrar com um detalhe importante, viu? Ele só pode entrar com uma ação petitória se ele tiver o registro. Se ele está fazendo uma ação de adjudicação compulsória, ele não tem o registro. Então, mas após sair o registro, que daí ele falou que ia entrar com uma ação pedindo para me desocupar o apartamento. E ele chegou a fazer isso? Te ameaçar? Ele chegou a te ameaçar? Mandou isso, chegou, avisou, mandou, falou pro meu irmão que é o mais velho, a minha família não concorda, falou que tá errado isso, que ele teria que cumprir o acordado, enfim. Então a minha família ficou contra. A única assim que tá mais ou menos puxando pro lado dele é a minha mãe, porque minha mãe
A minha mãe sempre apoia os filhos homens, as mulheres ela nunca apoiou, enfim. Mas isso é caso de família, né? Então não diz respeito aqui ao assunto. Então, mas ela falou que eu tenho que sair. Eu falei, mãe, como eu sair daqui? Eu não tenho dinheiro para comprar um imóvel, eu vou pagar aluguel, o aluguel é alto. Com essa pandemia, eu fiquei desempregada. Agora que eu entrei novamente no mercado, eu estou nessa empresa há 6 meses, vai fazer 6 meses que eu estou trabalhando. Eu falei para ela, eu não tenho condições de pagar um aluguel, sair daqui, enfim. Eu tenho que ter um valor, pelo menos para mim, da entrada, para mim, né, até eu me estabilizar. Enfim, só que com ele não tem acordo. Ele falou que eu tenho que desocupar após, assim que findar o processo. E esse processo ele entrou ali em agosto do ano passado. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa para te ajudar. Você está há muito tempo aí. Nós estamos falando de uma posse absurda. Você está nessa posse desde 96, 97 na verdade, né? Não é isso? Desde 96, isso. Eu entrei aqui desde 96. Comprou, não tinha colocado nem o carpete aqui, eu já mudei para cá. E daí já colocou em seguida. Eu vim para cá em final de 95, foi comprado no mês 10. Já no mês 12 eu estava aqui. Me fala uma coisa importante. A amiga tem a posse, de fato, desde 1996, é muito tempo. Nunca passou na sua cabeça fazer uso capião, porque é um direito seu, você tem a posse. Então, passou pela minha cabeça, só que como o fato de eu ser curadora dele, entende? Eu ser curadora dele, enquanto você é curador, você não pode, você não pode entrar com uso capião em desfavor de um curatelado seu. Né? Legalmente, mas hoje você não teria ninguém da sua confiança para fazer essa ação, para ser o autora dessa ação? A sua filha, né? De advogada, não é? A sua filha? Ela não morou. Eu não entendi, doutor. Desculpa. Você me falou que a sua filha é advogada, né? A sua filha poderia fazer parte desse polo da ação, tirar você e outra pessoa fazer a ação no nome dela, uma pessoa da sua confiança. O uso capião poderia ser feito em nome de outra pessoa da sua confiança, que tem a posse direta, indireta, alternada. Ela não tem como fazer uso capião, porque ela já tem imóvel, ela já é casada. Mas isso é boato, né? Não tem como fazer o uso capião no nome dela, entende? Então, mas o uso capião, nós podemos fazer com imóvel no nome. Nós podemos ter vários imóveis no nome. Isso é boato, tem muitos boatos bobos, né? Um dos boatos bobos a respeito do uso capião é esse. No Brasil, nós temos 36 espécies de uso capião. Algumas uso capiões, algumas espécies, modalidades, são poucas. Você não pode ter outro imóvel no nome. Mas esse tempo de posse que você tem, você pode fazer um uso capião extraordinário no nome da tua filha. A tua filha pode ser a autora da ação. Mas eu consigo o uso capião extraordinário, porque a minha dúvida seria o lapso temporal. Eu entrei em 96 aqui, certo? Desde 96. Eu tenho, assim, toda a documentação original, que é os pagamentos não fui eu que paguei, fui ele, mas os pagamentos, eu tenho o contrato de compra e venda, eu tenho recibo de quitação, mas tudo no nome dele, né? Tudo no nome do meu irmão. Então eu tenho... Mas hoje você tem o que no seu nome hoje? Hoje a senhora tem o que no nome? Conta de condomínio não, nome dele. Mas algumas contas na internet no seu nome, tem? Eu tenho, por exemplo, o condomínio é no meu nome, não lá no começo, porque até quitar fica no nome da construtora, né? Depois que quita, daí vai pro nome dele, mas depois eu passei no meu nome, porque eu que pago os condomínios. Então, no meu nome, mas o IPTU é no nome dele, eu que pago também. O IPTU, né? Sempre paguei o IPTU. Então, o condomínio é no meu nome. Tipo, luz é no meu nome. Que mais que é no meu nome? Eu tenho um telefone bem antigo que eu comprei, que era a época da Telepar ainda, que foi em 96 que eu comprei. Eu tenho ainda uma fatura de 98, ano de 98, que esse telefone é meu, certo? Então eu comprei, estava no meu nome, que comprova que eu mudei aqui nessa data.
Eu tenho essa fatura bem antiga. Hoje a sua saída é o uso capião, não tem outra. O uso capião poderá ser feito no nome da sua filha. Ela é autora da ação de uso capião. Acho que eu vou ouvir melhor com esse aqui só. Pode falar, doutor. Hoje, a ação de uso capião, ela poderia ser feita no nome da sua filha. O que atrapalhou a sua relação com o uso capião foi o fator da interdição. Como você foi a representante dele na interdição, isso realmente atrapalha. Então, a sua filha pode ser autora da ação e é uma saída, é uma jogada de mestre para você não perder o seu imóvel, né? Você está aí desde 96. Agora, só eu perguntar uma questão importante. Você fez a interdição, foi representante legal dele. Mas isso se encerrou quando? Quando isso acabou? Quando ele teve alta, voltou ao normal? Desde que ele casou ali em 2016, ele já parou de tomar remédio, nessa época aí, 2016, né? Até eu acho que um pouco antes, eu não lembro, mas 2016 eu tenho certeza, foi quando ele conheceu a esposa. Ele parou, né, de tomar até a medicação, ele ia no médico, mas não, digamos, não tomava mais a medicação. Ele ia só porque ele estava interditado ainda por conta das ações dele, porque teve ações dele na área criminal que ela prescreveu por conta do fato da interdição. Então, ficou rolando aí como essa interdição. A gente só foi pedir esse levantamento mesmo em 2020 daí. 2020 que eu pedi. Agora me fala uma coisa, essa interdição foi dado baixa nela, alguma coisa nesse sentido, ou ela ficou assim? Ela ficou, ganhou a ação de interdição e ficou, do jeito que ficou, não teve não foi levada a informação que ele teve alta. Não, porque como tinha os outros processos dele rolando criminal, e ele também recebia uma aposentadoria, que daí teve aquela época ali do pente fino, da aposentadoria e tal, daí perdeu essa aposentadoria. Daí ele não tinha mais razão, por conta que os processos dele também já tinha prescrito, ele já tinha, digamos, os processos dele ele já tinha, digamos, não tinha mais nem uma culpabilidade, nem, né, nada, enfim, prescreveu, e daí ele ficou, mas ficou interditado. Daí, em 2020, que ele pediu para mim realmente levantar essa interdição. Porque a aposentadoria, ela ficou até 2019. E por que eu falo isso? Porque a interdição... A interdição... como que a gente faz para cancelar uma interdição? Na verdade, a conversão dela, o pedido deve ser feito pelo interdito. Para que eu consiga cancelar a interdição, o pedido deve ser feito pelo interdito, que passará por nova avaliação. Então, eu fui interditado, eu tive alta, eu posso fazer uma ação, né, que chama desconstituição da interdição, tem outros nomes também, e aí eu consigo dar baixa nela para todos os efeitos, né? Então, a interdição, ela pode ser cancelada pela própria pessoa que foi interditada, e ela pode ser cancelada por quem pediu a interdição, e nesse caso, me parece que ele não pediu e a senhora também não, né? Ficou do jeito que ficou, né? Isso mesmo, porque ele podia pedir também, não tinha problema. Eu tinha falado para ele, falei tanto para que eu levantasse a interdição, você entende? Entendi. Ele não pediu, eu tinha avisado para ele, falei, você pode pedir a qualquer momento, mas ele foi levando. Daí em 2020 que ele decidiu mesmo para que eu pedisse, você entendeu? Ele continuava indo no médico, mas diz ele na época para mim que ele ia no médico, passava para as consultas, mas ele parou por conta de tomar os remédios. Entendi. Achou que não precisava mais. Hoje, entendeu? a única saída que a senhora tem é fazer uso capião. A única saída que a senhora tem é fazer uso capião. A senhora pode até fazer uso capião no seu nome. Pode fazer sim. Só que nós vamos ter que fazer o que nesse uso capião? Um uso capião bem complexo, porque nós vamos ter que provar que, apesar dele ter sido interditado no ano passado, e a senhora foi a representante legal dele, essa situação deixou de existir, né? Mas não deixou de existir juridicamente, porque ninguém deu baixa, ninguém fez nada.
Então dá para fazer uso capião no seu nome, sim. Dá para fazer, mas torna-se uma ação mais complexa, um risco maior de perder essa ação, existe uma chance enorme de ganhar, dá para explicar isso dentro do processo. A interdição dele foi levantada, ele não é mais interditado, desde 2020 que eu entrei com esse pedido. Você fez esse pedido? Você fez, legal. Eu fiz esse pedido de levantamento de interdição em 2020, o ano passado que saiu a certidão. Você desarquivou o processo. Você desarquivou o processo e fez o pedido de levantamento, a baixa da interdição. Isso. Legal. Mas o processo de interdição já está sanado. Ele já não é mais interditado. Ele tem capacidade cível, né, total. Não é nem relativamente nem totalmente. A certidão de levantamento de interdição comprova, né, que ele legalmente ele está capacitado, entende? Nessa certidão, o teor dessa certidão, o juiz ele dá a baixa na interdição em que data? Como assim? Quando nós damos baixa na interdição, normalmente sai a data, né? Fica aqui, né, a baixa da interdição de forma retroativa, ou muitas vezes o juiz dá dali para frente. Quando que o juiz deu essa baixa interdição? Ele deu retroativa ou deu dali para frente do pedido? Então, porque eu entrei em 2020. Em 2023 que saiu a interdição, que saiu a certidão. A baixa da interdição. E daí tem a sentença transita em julgado e o juiz expede um ofício, manda para o cartório de registro civil dele e é averbado no registro civil dele. Tá. Então, desde 2020. Só que a certidão mesmo foi averbada no ano passado, metade do ano. Entendi. Julho ali, mais ou menos. Entendi. Uhum. Na verdade, entendi. Nesse caso seu, dá para fazer uso capião no seu nome, sim. Só que a questão de interdição, ela vai ter que ser muito bem explicada para que o juiz ou a juiz entenda e não faça confusão. Então, você tem a opção, sim, de fazer a ação do uso capião no seu nome. A única ação que vai te ajudar, vai te proteger, vai resolver o problema para você não perder o seu imóvel, né, a sua moradia, é o uso capião, de fato, usando a súmula 237. A súmula 237 do Supremo, ela diz o quê? Que o uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Mas pode ser feita essa ação no seu nome, ele tem uma boa tese de defesa, uma boa linha de defesa. Nós temos que lembrar que o uso capião não tem réu, é uma ação declaratória, então você não vai brigar com ele, você não vai brigar com ninguém. Mesmo porque na matrícula nem consta o nome dele, tem uma adjudicação compulsória em andamento, né? Então nem consta o nome dele. Quem vai ser citado, na verdade, não é ele, é quem vendeu para ele, né? Não vamos misturar, a ação de adjudicação compulsória é uma coisa, o uso capião é a forma originária. Então ele, em regra, não vai ser nem citado, provavelmente, né? Salvo se o juiz, né, for muito conservador, mas em regra ele não vai ser nem citado. Então dá para você fazer uso capião, sim. Dá para fazer uso capião, sim, no seu nome. A ideia da tua filha era para afastar esse risco, mas como houve a baixa da interdição de certa forma, dá para fazer uso capião. Eu faria uso capião no seu nome, sim, porque a chance de você ganhar é muito grande. Mas, doutor, por que você diz o nome da minha filha? Minha filha ela já tem um imóvel, ela é casada no civil, tá? Ela casou, desde 2020. Eu vou te explicar. 2021, ela constituiu um regime parcial, né, de casamento. Eu vou te explicar. Nós temos no Brasil várias formas de ter posse. O YouTube, o Instagram, a própria faculdade de Direito é muito fraca. Todo mundo sabe disso, né? O uso capião a gente aprende 2 espécies, nós temos mais 36 espécies. Então é muita informação errada, não cabe uso capião de imóvel público, não cabe uso capião de herdeiro. E na teoria, na prática cabe. Então por que eu estou falando da sua filha? Porque ela poderia fazer uso capião no nome dela alegando uma posse alternada, ou seja, a mãe mora no apartamento, mas ela cuida da mãe, ela frequenta o apartamento, dá para trabalhar nesse sentido. Já tivemos vários casos aqui no escritório e vários resultados positivos. É uma estratégia para fugir dessa confusão de interdição. Isso seria uma estratégia, que você tem uma carta na manga que você tem.
Mas hoje, depois de tudo que você me contou direitinho aqui, eu faria os capião no seu nome. Não precisaria usar sua filha. Sua filha pode fazer os capião no nome dela. Eu posso fazer os capião com posse direta, indireta, eu alugo, eu empresto, posse alternada, tem várias posses que me possibilitam fazer os capião. Mas diante do que você falou, a baixa da interdição, dá para fazer os capião. Esse os capião, o grande segredo é não ficar batendo na interdição. Se isso aparecer no processo, pelo fato dele se habilitar, que provavelmente não vai acontecer, aí dá para explicar a história, dá para fazer contagem de tempo, dá para trabalhar em cima disso. Mas esse usucapião dá para ser feito no seu nome de forma limpa, assim, sem trazer trazer uma cobertura, sem bater muito em cima dessa interdição para não deixar a ação confusa, entendeu? Mas dá para fazer sim. E essa interdição, porque seria o usucapião, que eu entendo, é extraordinária, que são 15 anos, certo? Tem que ser extraordinário. E nessa da contagem do tempo, 15 anos ali, porque veja bem, eu entrei aqui em 96, foi comprado, né? Eu sou a primeira moradora, estava em fase de acabamento ainda quando foi comprado, 95, 96 eu já entrei aqui no início ali, no final de 95 eu entrei. Já entrei e fiquei até hoje. Só que eu entrei com o processo de interdição lá do meu irmão em 2008. Entendi. 2008. Agora, não, 2008, isso. E levantei em 2020. Entendi. Eu orientaria a fazer o quê? O usucapião no seu nome, e teria que ser o usucapião do 1238, guarde esse número, hein? Artigo 1238 do Código Civil. Porque é um usucapião que não exige boa-fé, não que seja o caso, e também não exige o justo título de boa-fé. O que é o justo título de boa-fé? Um contrato de compra e venda, promessa, compromisso, e você realmente não tem, mas você tem essa posse maravilhosa. Eu faria o usucapião sim, batendo muito no fato da sua entrada no imóvel a partir de 96, né? E aí deixaria bem claro isso. Dá para ganhar esse usucapião sim, dá para fazer e dá para ganhar. Mas, doutor, a minha preocupação é o lapso temporal ali. É porque não suspende quando eu entro com o processo de interdição, não fica suspenso ali a contagem? Tem dois pontos, né? Primeiro que você tem uma posse limpa de 96 até a data que foi feita a interdição. Então, você já tem essa posse para efeitos desse usucapião, nesse período. E após o período da interdição, você tem uma posse também, efetiva, foi dado baixa na interdição. E hoje dá para trabalhar com a posse complementar, ou seja, se o usucapião durar 3 anos, não é perdido esses 3 anos, é somado na sua posse. Então, o seu usucapião não pode ser um copia e cola de internet, não pode ser quem faz tudo não faz nada, né? Tem que ser um usucapião bem pensado, com calma, né? Fazer uma peça bonita, tem que pré-questionar, tem que trazer a soma da posse, a questão da posse complementar no decorrer do processo. Ou seja, tem que ser um usucapião desenhado, bem desenhado estrategicamente para você ganhar. Mas tem tudo para ganhar sim. E o que seria essa posse complementar que você diz aí? A posse complementar? A posse complementar, você distribui a ação de usucapião e o tempo que durar essa ação de usucapião, ele não é perdido. Ele vai ser somado ao tempo que você já tem, entendeu? Legal. Eu não conhecia essa posse complementar, porque eu sou formada em direito, tá? Só que eu não atuo. Nunca atuei. Eu até passei na OAB, mas nem fiz juramento, não fiz nada. Eu sempre trabalhei e eu também não tenho a prática, não tenho experiência na prática. A minha filha, sim, ela atua, advoga lá em Santa Catarina, mas eu nunca advoguei. A minha parte sempre é a área administrativo-jurídica. E eu nem fiz, na época da graduação, como eu trabalhava o dia todo, eu nem fiz, digamos, estágio. Eu fiz muito pouco ali, 4 meses ali para a hora complementar. Eu te oriento com muito carinho, com base nos meus livros, nas minhas aulas. O seu usucapião tem que ser um usucapião feito de forma cuidadosa. Um usucapião tem que explicar que você já tem a posse efetiva de tanto tempo e essa posse que você está pedindo no usucapião. Por questões de segurança, pede a posse complementar. E eu faria o quê? Eu eu mencionaria essa questão de interdição, mas sem dar muito ênfase, né? Eu mencionaria de forma cuidadosa, porque você pega um juiz fraco, tem muito juiz fraco, juíza que passa para o assessor julgar, assessora. Então a gente tem que saber conduzir a peça de um jeito estratégico para ser uma peça leve, não pode ser uma peça pesada. Você tem que bater no que você tem de bom, que é a posse, mas pacífica, animus domini, é isso que você tem que fazer, entendeu? Porque até então eu tenho a posse mansa, pacífica. Tem.
Porque... por conta que ele não entrou ainda com a ação de... E ele nem é proprietário, né? Fato que ele nem é proprietário ainda. Ele tem que ganhar a ação de educação compulsória. Não, eu digo proprietário ali porque ali que diz no direito, né? De fato, legalmente ele não é proprietário ainda. Ele está brigando por essa... Né? Ele está numa situação horrível. Pela propriedade, pelos dois, na realidade. Ele está numa situação horrível. Ele está numa situação que é chamado limbo possessório. O que é limbo possessório? Ele não tem posse, porque quem tem posse é você, e também não tem a propriedade. Essa é a verdade, né? Então, o seu uso capião tem tudo para dar certo. Só que é um uso capião que tem que ser feito de forma cuidadosa, né? Não pode ser um copia e cola de internet, entendeu? Certo. Uhum. E daí, no caso, seria o senhor mesmo, né? Porque eu pesquisei, assim, vasculhei, entrei ali na OAB, vários advogados, tem até uma advogada que ela fez uma proposta para mim, mas eu não, duas, na realidade, eu não aceitei. E assim, eu te achei, foi um achar. Digamos, eu achei, eu vi, procurando, eu vi você grava, pelo que eu entendi, você grava e posta. As pessoas... uma das gravações tuas de uso capião. As pessoas pedem, né? Fazendo uma consultoria com uma pessoa. Eu atendo aqui no escritório muitos advogados, eu atendo presencial e online. E esses advogados, eles pedem para postar porque é uma forma de eles aprenderem, divulgar conhecimento, né? E hoje em dia, com o passar do tempo, muita gente também pede, né? Professor Júlio, tem como gravar e postar? Então, é algo que as pessoas pedem, né? E fora que tem muitas aulas minhas, né? Tem muitas aulas da TV Justiça, da TV Cresce, aulas de pós-graduação, aulas minhas de mestrado. Então, o que você encontra normalmente são aulas, mentorias, tem de tudo um pouquinho para ajudar as pessoas, né? Eu faria os capião sim. O seu